Prezados amigos e amigas, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus a todos nos abençoe e nos envolva em sua paz, que estejamos sintonizados e conectados com a espiritualidade que aqui se faz presente e que certamente há de nos prover com muitas reflexões e inspirações que, se as soubermos aproveitar, serão extremamente úteis à nossa caminhada. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui em Santa Gertrudes mais uma vez, revendo tantos amigos, corações queridos aqui de nossa região, até de regiões um pouquinho mais distantes, que aqui se congregam, e espero sinceramente retribuir esse carinho na forma de reflexões que sejam úteis a todos nós. Para meditarmos sobre o tema que nos foi proposto, dentro da temática central do evento, girando em torno do autoconhecimento, coube-nos falar sobre a relação entre o autoconhecimento e o espírito imortal, ou também esse conhecimento, essa apreensão da imortalidade. E iniciamos com uma mensagem de Emmanuel, que se encontra numa obra cujo título já é em si muito ilustrativo. Uma parceria muito valiosa que se deu não só nessa obra, mas em outras obras, 4 obras, uma parceria entre Herculano Pires e Francisco Cândido Xavier. Vários espíritos traziam mensagens por meio do Chico e Herculano, como irmão Saulo, comentava as mensagens que eram trazidas pelo Chico, mensagens de Emmanuel, de André Luiz. Então, eles fizeram essa parceria nessa obra, na Era do Espírito, cujo nome já é em si muito pertinente para os tempos que vivemos. Também na obra Astronautas do Além, olha que título interessante, Diálogo dos Vivos e Chico Xavier pede licença. Nós vamos encontrar essa parceria. No livro Na Era do Espírito, que, como já dissemos aqui, é um tema muito importante para nós, porque de fato estamos a viver o limiar dessa era, a disrupção, digamos assim, de um antigo paradigma muito centrado na matéria e em que a criatura se identificava muito com a matéria. Nós estamos, enfim, abordando já os horizontes dessa era do espírito, em que a criatura começa, de fato, a transcender, tanto em termos de compreensão quanto em termos de vivência, identificando-se como espírito. Aproximamo-nos aí de tempos, de séculos, em que os que aqui estamos encarnados não mais estaremos tão detidos nos horizontes puramente materiais. E no capítulo 17 dessa obra, nós vamos encontrar uma mensagem de Emmanuel chamada Progresso e Vida, em que ele vai nos dizer o seguinte: aquele que vislumbrasse ou projetasse o seu olhar alguns decênios para trás, meio século, um século, certamente se espantaria com a velocidade do progresso que vem transformando o cenário terrestre, sobretudo do ponto de vista material. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos os smartphones que nos permitem hoje gravar, transmitir uma palestra, torná-la acessível a todas as partes do globo. Nós não tínhamos a internet, mesmo os recursos de comunicação eram ainda muito limitados, tínhamos já o rádio, primórdios da televisão, mas ainda muito limitados nessas possibilidades de troca de informação, mesmo de locomoção. Hoje, toma-se um avião aqui, em algumas poucas horas você está literalmente do outro lado do globo. Então é impressionante, espanta-nos a velocidade com que os cenários terrestres, o progresso material, vem se efetuando. No entanto, nesse mundo marcado por arranha-céus, por tantos engenhos e conquistas do intelecto humano, vemos ainda profundas contradições, digamos, lacunas ainda a serem preenchidas, em especial no que diz respeito ao progresso moral que deverá acompanhar esse progresso material. Então, Emmanuel ele começa a listar para nós algumas dessas contradições. E veremos que elas têm tudo a ver com essa reflexão em torno do espírito,
do papel capital da compreensão do Espírito na mudança da humanidade terrestre, inclusive de suas ciências, de seu modo de pensar e ver, conceber a vida, e o papel que isso terá na preparação do mundo novo que esperamos, do mundo regenerado, sobre o qual os Espíritos tantas vezes nos falaram nas obras de Kardec ou nas obras subsidiárias. Então ele diz assim: nesse mundo marcado por tanto progresso material, vamos ver as tantas formas de comunicação, por exemplo, a televisão, a internet, que nos permitem estar informados de ocorrências que se dão em outras partes do mundo, bem distantes de nós, mas em tempo real. Então recebemos esse tipo de informações. Por outro lado, diz ele, a imensa maioria das criaturas não tem ainda autoconhecimento suficiente para analisar-se de modo construtivo. Ou seja, somos bombardeados com uma série, um volume gigantesco de informações que não encontra qualquer comparação com alguém que, por exemplo, vivesse na Idade Média. O que um espírito encarnado hoje acessa de informação até os 10, 15 anos, um indivíduo na Idade Média não acessava numa encarnação inteira. A gente acessa esse volume gigantesco de informações e, no entanto, no que diz respeito a nós próprios, muitas vezes somos aqueles que nos ignoramos profundamente. Então, contrastes desse tempo que vivemos. Ele acrescenta: inventamos os computadores, que fazem verdadeiros prodígios em termos de informação e de cálculo. E aqui, falando como engenheiro, eu me impressionava com as possibilidades de cálculo que os computadores nos trouxeram. Por exemplo, simular, gente, um escoamento da água num cano é uma das coisas mais difíceis que você pode pensar em fazer. E era praticamente inviável à mão. Só os computadores nos propiciaram isso. Fazer uma simulação do escoamento de um fluido, entendendo as relações entre cada partícula num fluido. Relações essas que são muito distintas das relações de uma partícula num material sólido. Então você tem muito mais graus de liberdade, portanto os cálculos se tornam muito mais complexos. Só quem nos possibilitou isso foram os computadores. Estamos chegando agora num outro limiar, que é a computação quântica, que vai nos propiciar coisas que por hora sequer podemos conceber. Mas tudo isso, evolução tecnológica. Só que, nos acrescenta Emmanuel, mesmo com tudo isso, a imensa maioria das criaturas conhece bem pouco das engrenagens perfeitas pelas quais se expressam as leis de causa e efeito que nos presidem os destinos. Então temos os computadores, temos esses cálculos tão elaborados, mas muitas das vezes aqueles mesmos que estiveram por detrás desse avanço, desse engenho tão fascinante, desconhecem quase que totalmente a lei de causa e efeito que lhes preside os destinos. Contrastes. Manipulamos, prossegue Emmanuel, a energia nuclear. E, no entanto, ainda não alcançamos toda a extensão dos poderes do Espírito. Daqueles poderes sobre os quais Jesus um dia disse a Paulo: usa os poderes do Espírito. Então nós manejamos essa capacidade geradora de imensa energia. No entanto, ainda desconhecemos o maior dínamo da criação, que é o ser, que é o Espírito. Fazemos viagens espaciais aplicando os princípios da astronáutica, no entanto, somos compelidos a aulas de relacionamento humano a fim de que nos harmonizemos com os nossos vizinhos ou com aqueles que pensam diferente de nós. Então a gente está pensando em chegar em Marte e não dá conta de conviver com o vizinho, com a pessoa dentro de casa, com aquele que tem uma perspectiva diferente. Contrastes desse mundo, onde falta justamente, e é aí onde queremos chegar, a apreensão desse elemento central, o Espírito, ou o que somos, para que essa pecinha fundamental abra para nós toda uma nova perspectiva sobre a vida como um todo. Ele ainda continua dizendo:
Vacinamos-nos contra a poliomielite ou outras doenças e enfermidades, no entanto, ainda não aprendemos a nos imunizar contra os perigos do ódio e do ressentimento, do desespero e da discórdia. Então desenvolvemos vacinas aí do Covid, outras tantas, mas a vacina contra o egoísmo, contra a vaidade, que são males que geram dores e aflições muito mais amplas para a humanidade, porque não atinge só o corpo, atinge sobretudo o ser, o espírito. Contra esses temos tido ainda dificuldade em nos imunizar. E ele conclui essas comparações suas dizendo: serve-se o homem dos recursos da terra, do mar, do ar. Então nós nos servimos desses recursos para a nossa indústria, para os nossos feitos. No entanto, não sabemos manejar ainda, senão muito imperfeitamente, os valores da alma. Então é fascinante essa abordagem de Emmanuel, como quem consegue, num panorama, numa visão panorâmica, apresentar-nos ainda as contradições de nosso tempo, desse tempo que vive no limiar da era do Espírito, ajudando-nos, portanto, a identificar onde estão os pontos principais a serem trabalhados, se quisermos, de fato, adentrar essa nova era, enquanto indivíduos mais conscientes de si, de sua natureza, origem e destinação, mas também enquanto humanidade terrestre, mais desperta para a grandeza de seus destinos. Tudo isso, todas essas contradições, como nós vemos aqui, vão girar em torno da ausência do devido conhecimento de si, do ser, do espírito e daquilo que lhe diga respeito. Portanto, a imortalidade, o mundo espiritual, as finalidades maiores e transcendentes da vida, para além, simplesmente, dos limites do sensorial. Então, nós voltamos o foco, e esse deverá ser o foco da humanidade daqui para frente, não é por outro motivo que a voz dos imortais se fez ecoar, para que a humanidade aprenda, então, a voltar o foco para o estudo de si, da sua natureza, para o estudo do espírito em suas imensas possibilidades na imortalidade que lhe está reservada, que lhe é atributo ofertado pelo Criador. Então, nós só conseguiremos solucionar essas contradições, esses entraves que nos impedem de avançar para essa era do Espírito, se voltarmos ao mesmo ponto-chave fundamental que diz respeito ao estudo de nós próprios, ao estudo do Espírito. E é exatamente por isso que Allan Kardec, compreendendo muito bem o que era a essência da doutrina espírita, ou do espiritismo, isto é, o culto, o estudo, a depreensão, ou a apreensão, melhor dizendo, de tudo que diga respeito ao espírito, compreendendo muito bem essa essência, naquele que foi o seu principal laboratório de composição da doutrina espírita, na Revista Espírita, ele vai nos trazer, lá no primeiro número, janeiro de 1858, na introdução que ele faz da Revista Espírita, ele vai falar assim: olha, não se chamará a obra somente Revista Espírita. Nós vamos acrescentar aqui um subtítulo, que é extremamente importante, porque ele diz respeito à essência, ao fundamento maior de todo o empreendimento que nós estamos iniciando, com as obras básicas do Espiritismo, com esse grande laboratório que seria a Revista Espírita. Nós vamos chamá-lo também, esse periódico, de Jornal de Estudos Psicológicos. Isso é fascinante, né? Porque isso é antes, digamos, do nascimento, da consolidação da própria psicologia. Kardec vai lá na filosofia grega, vai lá num termo grego, psique, que significa literalmente respiração, sopro, alento, mas que dentro do contexto da filosofia foi sendo associado e tinha essa conotação, portanto, de vida, de espírito, de mente, de alma. Lembrando o simbolismo que já tínhamos lá nas Escrituras. O sopro de Deus nas narinas de Adão, claro, uma simbologia, o alento da vida, a alma, o sopro.
A psique, a palavra psique significa isso. Então Kardec se propõe, naquele laboratório de que se serviria e que tantos tesouros nos legou a nós espíritas, embora infelizmente tantas vezes desconhecido, que é a Revista Espírita, ele se propõe a fazer um jornal de estudos psicológicos. Para quê? Para que compreendêssemos a psique, o ser, a alma, o espírito. Porque a partir dessa compreensão do espírito imortal, todos os outros elementos vão se encaixando, vão decorrendo disso. É o que entendia Kardec. É o que ele aprendeu com o próprio Santo Agostinho, que orientou, olha, o caminho mais efetivo de progresso de fato para seres e coletividades é o estudo da psique, da alma, do ser, de si próprio, ou o autoconhecimento. Jornal de Estudos Psicológicos. E é tão interessante pensarmos nisso, né? Porque nas ciências do mundo de hoje, nós temos aquelas que trabalham dentro da linha da psique, que vão estudar a psique humana, e é interessante notar que temos abordagens que vão estudar a psique humana, mas que não acreditam na alma. Abordagens materialistas em torno da psique humana. É mais ou menos estudar matemática sem número, né? Vamos estudar matemática sem número, ou português sem o alfabeto. Está aí um dos paradigmas fundamentais a serem renovados, para o qual o Espiritismo vem trazer um valiosíssimo contributo, a partir do momento em que os estudos da psique se abrirem de fato à realidade da alma, ser pré-existente, ser sobrevivente, com tudo o que isso envolve. Imagina o quanto não vai se abrir de horizontes para a compreensão da psique humana. Quantos, naquela ciência que estuda a vida, a biologia, o farão sem considerar a vida para além do que pode ser medido apenas, do que é sensorial. Então, qual o recorte da vida que se tem, senão um recorte tão estreito? Imagina o dia que as ciências biológicas que estudam a vida não considerarem simplesmente a vida do corpo, mas também a vida da psique. Como já vemos lá na obra de André Luiz, todas as conexões que um dia serão alcançadas, que cada vez mais a ciência vai alcançando, no livro Evolução em Dois Mundos. A evolução que se dá por meio dessa interação entre os dois mundos, espírito e matéria, dois dos elementos primordiais da trindade universal, interagindo para que a evolução, o progresso se dê. Então percebe a importância do momento que nós estamos vivendo e o alcance que Kardec teve em colocar ali jornal de estudos psicológicos. Ali ele dá uma pista, olha, nós não conseguiremos alcançar um outro patamar enquanto esse elemento fundamental da psique, da alma, do espírito, não for devidamente compreendido e não for então uma chave que abre muitas janelas e muitas portas para todas as ciências humanas. Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, assim definirá a doutrina espírita, uma ciência do infinito, porque ela tangencia todas as áreas, da medicina, à biologia, à psique, à filosofia, à educação. Tudo ganha um novo patamar de apreensão e compreensão a partir do momento que você considera o espírito imortal, no seu processo de conhecimento e desenvolvimento no transcurso de séculos incontáveis. E em falando então de jornal de estudos psicológicos, essa compreensão de Kardec do quão fundamental é esse ponto, o estudo, a análise, o aprofundamento na realidade do ser, nós nos voltamos àquela figura ou àquele espírito que talvez tenha mais destacado isso dentro da doutrina espírita. Talvez até tenha inspirado Kardec a trazer essa abordagem. Ele que foi conhecido, quando esteve encarnado, pelos escritos que deixou, considerado ainda hoje um dos maiores filósofos que já existiu, ele foi conhecido por ser uma espécie de precursor da psicologia, muitos séculos antes, até mesmo da própria doutrina espírita ou da psicologia como a temos no mundo hoje. Ele que foi um dos chamados pais da igreja, que é a figura de Santo Agostinho. Aquele que, na conhecidíssima, talvez a mais conhecida das questões do Livro dos Espíritos, trouxe-nos aquela forma, que não é dele propriamente, que ele diz ser de um sábio da antiguidade,
porque até hoje é disputada a autoria dessa frase, estava escrita lá no oráculo, mas quem que escreveu? Algum dos sábios lá da antiguidade. Então ele fala, um sábio da antiguidade, para não gerar polêmica, se foi de Tales, se foi de... Um sábio da antiguidade já vos disse. Não foi de Sócrates também, embora Sócrates tenha se servido muito desse espírito na sua maiêutica, né? O parto do conhecimento, ele serviu-se muito desse espírito do conhece-te a ti mesmo. Então nós voltamos a Santo Agostinho. A questão dele é muito rica, lá, principalmente, né, 919a, quando ele traz aquela orientação mais pragmática de como fazer esse processo de autoconhecimento, mas aqui nós gostaríamos de voltar ainda mais no tempo, aos seus próprios escritos quando esteve encarnado. Porque a obra de Agostinho é fascinante, embora desafiadora em muitos aspectos. E claro, nós não teríamos a pretensão aqui de tentar apresentá-la, porque é uma obra muito vasta, né? Uma obra gigantesca e moldou muito do próprio pensamento do Ocidente, do pensamento cristão. Ele que fez uma junção ali meio que inédita ao seu tempo do pensamento cristão com a filosofia grega, principalmente platônica. Mas quando a gente vai lendo a obra de Agostinho, a gente vai percebendo que, fundamentalmente, ela gira em torno do autoconhecimento. E ela vai ter alguns pilares interessantes, como ele entendia o autoconhecimento. Então, alguns pesquisadores, né, alguns estudiosos vão dizer assim, que a gente pode tentar sintetizar a proposta de Santo Agostinho, por exemplo, no binômio conhecer-me e conhecer-te, e aqui o T maiúsculo. Ou seja, o fundamento da evolução, da compreensão da própria mensagem do Cristo passa por conhecer-me e conhecer-te, T maiúsculo, Deus, verdade, leis divinas. Então, esse binômio, ele está sempre trabalhando em conjunto. À medida que eu me empenho em conhecer-te, conhecer a Deus, isso projeta luz sobre o conhecer-me, conhecer a mim próprio, a eu próprio. A mim mesmo, melhor dizendo. E nesse esforço por conhecer a mim mesmo, eu vou ganhando novas perspectivas, novos recursos para conhecer melhor a Deus e a sua obra. Então, Santo Agostinho compreende que sim, o que nós alcançamos lá fora, por exemplo, a observância da harmonia do cosmos, nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, a compreendermos melhor o Criador. Isso, de alguma maneira, projeta luz sobre o conhecimento de nós mesmos. Então, o conhecimento exterior tem alguma função, mas o principal caminho de apreensão da verdade é no interior, é no íntimo da criatura. Isso é interessante porque depois nós vamos ter um grande filósofo espírita que nos trouxe exatamente isso, numa obra que eu reputo assim, uma das mais belas da doutrina espírita, chamada O Grande Enigma, de Leon Denis. Porque o título já diz, né? O grande enigma. Então, como alcançar o grande enigma que é Deus, a sua criação, as suas leis. E ali, Leon Denis ele vai trabalhar essas duas frentes. Eu posso tanto apreendê-lo pelo estudo da sua obra, então, quando eu olho a natureza, quando eu vejo a perfeição das leis, a harmonia do cosmos, eu estou alcançando algo de Deus. Mas eu também preciso das vias interiores. Eu também preciso passar pelas vias interiores, identificando que Deus também estará em mim. Deus é ao mesmo tempo transcendente e imanente, como diz a filosofia, né, nas suas abordagens, Santo Agostinho, inclusive. Então, conhecer-me e conhecer-te. A busca por conhecer a Deus ilumina a busca por me conhecer. O esforço por me conhecer abre campo para uma melhor compreensão de Deus. Naturalmente que aqui, Santo Agostinho está muito influenciado pelo pensamento, por exemplo, daquele que foi uma grande referência para ele, o apóstolo Paulo. Paulo já trazia essa visão da interioridade. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou quando ele falava na Epístola aos Coríntios, e é bonito porque várias vezes Santo Agostinho vai recorrer a trechos de Paulo, né? Versículo 12, capítulo 13, primeira Epístola aos Coríntios, aquela sobre a caridade, mas lá no finalzinho, Paulo diz assim, por ora, conhecemos em espelho e enigma,
mas um dia conheceremos face a face. Então, no início a gente vai fazendo um estudo de Deus refletido. Eu estudo Ele pela obra, eu estudo Ele pelos atributos, mas chegará um dia, principalmente no plano da comunhão íntima, que eu o verei face a face. Então é bonito ver essa cadeia de influências que chega até nós no Espiritismo, que vai resgatar essa importância do conhecimento próprio do ser, para que então se liberte e se abra para os horizontes da vida e do progresso. Isso começa lá atrás, com o próprio Mestre, por óbvio, passa por Paulo, chega em Agostinho, e Agostinho depois volta em Espírito para introjetar essa compreensão na doutrina espírita. Mas mesmo Paulo havia aprendido isso com outro, além de Jesus. Recordamos aqui da orientação que ele recebe de Gamaliel. Quando ele está indo para o oásis de Dan, Gamaliel fala assim para ele: Paulo, ainda Saulo à época, eu descobri que estudar o Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Em outras palavras, Paulo, estudar a verdade nas palavras do Cristo conduz-nos a uma busca da verdade nessa imensidão de nós mesmos. Ver Deus refletido nas palavras do Cristo nos impele a buscá-lo vivo e presente dentro de nós mesmos, nesse grande país, nesse infinito país ainda desconhecido. Então percebamos como que há uma cadeia. Gamaliel molda o pensamento de Paulo, Paulo molda o pensamento de Agostinho, Agostinho vem e molda o pensamento espírita, influenciando Kardec a todos nós, ajudando-nos a entender o que é esse processo. Então temos esse binômio sempre operando, conhecer-me, conhecer-te. O que eu vejo lá fora acende luzes para o estudo aqui dentro. Isso faz me recordar aquela fala muito interessante de Jesus no Evangelho para Pedro, que geralmente é entendida com uma outra conotação bem distinta. Quando Jesus está falando ali, de entregar as chaves para Pedro, isso geralmente é interpretado como fazendo referência à igreja, ele fala assim: o que ligares na terra será ligado no céu. E se a gente pensar a terra como o cenário que está ao redor de mim e céu como o que está dentro de mim? O que eu estudo lá fora acende uma luz para o estudo aqui dentro. O que ligares na terra será ligado no céu. Eu estudo o Evangelho lá fora, a luz da doutrina espírita, ele liga alguma coisa dentro do céu de mim mesmo, da minha consciência. Acende uma luz nessa jornada dentro de mim. Então, é esse binômio, conhecer-me e conhecer-te. E outra coisa que está muito presente em Santo Agostinho, por conta disso mesmo, é a verdade, a busca da verdade, impele-nos à interiorização. Assim como é na interiorização que nós chegaremos mais propriamente à verdade. Se a gente puder traduzir alguns dos pilares do pensamento agostiniano, é isso. O estudo da verdade lá fora impele-nos à interiorização. E o esforço de interiorização abre-nos mais horizontes ainda para acessarmos a verdade. Então, nos recordamos aqui de algumas frases muito belas, de Santo Agostinho, quando ele fala: beleza tão rara, tarde te amei, tu estavas dentro, mas eu estava fora. A criatura fora de si mesma, a criatura que não se conhece, a criatura que se ignora é a criatura que vive fora de si mesma, que ainda não começou a grande jornada por devassar e descobrir esse país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, assim Santo Agostinho vai trabalhando a ideia do que seja o autoconhecimento. A apreensão do Evangelho, da verdade nas palavras do Cristo, impele, necessariamente impulsiona a alma a uma busca dentro de si por essa presença e por essa comunhão. Uma verdade que leva à interioridade. E é nessa interioridade que ela se descobre, que ela se liberta, que ela vê o que nela ainda destoa da proposta, da referência, e que ela então consegue se ajustar, buscando aquilo também que ela passa a aprender em relação ao seu futuro, em relação ao que ela está destinada a ser. Então, recordo-me de uma outra frase de Agostinho, que é muito bonita, quando ele fala assim, conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te, ó conhecedor de mim, tal qual sou conhecido por ti. Olha a meta. Conhecer-te, ó conhecedor de mim, tal qual sou conhecido por ti.
Então, o que Agostinho está querendo dizer? O autoconhecimento não é só uma apreensão própria de mim mesmo. O quanto eu consigo alcançar de mim. Não é só uma apreensão do meu estado atual. Há uma outra dimensão no autoconhecimento que é conhecer-me como Deus me conhece. Ou seja, aquilo que eu por mim mesmo somente não conseguiria ainda alcançar. Ou seja, o autoconhecimento, à luz do pensamento de Agostinho, não é só conhecer o que eu fiz de mim até aqui. A minha atual versão, minhas imperfeições, minhas limitações, as minhas questões, isso é parte do autoconhecimento. Digamos, algo que diga respeito mais ao nosso pretérito e ao nosso presente. Mas há uma parcela fundamental do autoconhecimento que é aquela que diz respeito ao nosso futuro. Conhecer o que eu ainda não sou, mas estou destinado a ser. O que Deus sabe que eu serei. O projeto de Deus para cada ser que eu ainda não sou, mas estou destinado a ser. A partir do momento que eu consigo apreender isso serve de combustível, isso traz ao espírito uma força incalculável para as suas realizações e transformações. Porque não é mais até onde ele foi. É um universo que se abre do que ele pode e será. Isso inunda o espírito de esperança. Isso inunda o espírito de motivos, de porquês, de estímulos. Porque o que fizemos de nós até aqui não é algo assim tão belo de se ver. Mas o que nós seremos um dia é magnífico de se conhecer. Então Kardec conseguiu pegar essa essência. E por isso um dos temas principais sobre os quais ele vai falar, e ele vai falar principalmente do poder moralizador desse tema, é vida futura. Tem um texto de Kardec que está no livro Obras Póstumas, chamado Vida Futura, que é excepcional, que inclusive foi inserido na revista Espírita de, acho que novembro de 1869. Portanto, Kardec já tinha partido, aí os novos editores da revista inserem esse texto que encontraram lá nas anotações de Kardec. Também foi inserido no livro Obras Póstumas. E ali Kardec, com o raciocínio mais límpido, claro, lógico possível, vai falando desse imenso poder moralizador que o conhecimento do que nos espera tem sobre nós, sobre o Espírito. Não só o que nos espera em termos exteriores, as esferas sublimadas, né? As dimensões outras, os horizontes tão sublimes que nos aguardam aí em planetas mais desenvolvidos, enfim, nas muitas instâncias, nas muitas moradas da casa do Pai. Isso também, mas principalmente o que o Espírito pode ser. A gente poder contemplar o que o Espírito pode ser e será um dia, nós seremos um dia, tem um poder enorme sobre a moralização do ser, porque ajuda-o a mudar o foco dos seus interesses, das suas prioridades, das suas metas, dos seus valores. É o que os espíritos vão dizer para Kardec, por exemplo, questão 914, Kardec fala assim, olha, o egoísmo parece uma coisa arraigada demais para a gente conseguir vencê-lo. Um dia a gente chegará a conseguir vencê-lo? E os espíritos falam, sim, à medida que o homem se instrui acerca das coisas espirituais, menos valor ele dá às coisas materiais. O que eles estão falando? Quanto mais ele conhece o que ele está destinado a ser, ou seja, quanto mais ele acessa essa parte do autoconhecimento, que não é sobre o que ele já é ou fez de si, mas o que ele ainda vai ser, quanto mais ele conhece o que está em potencial em si, menos valor ele dá para o que é efêmero e transitório, e mais ele se conecta com esses horizontes tão belos que acenam para ele. Então, se a gente vai ao início do livro A Gênese, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, nós temos ali o item 37 desse livro A Gênese,
em que ele vai dizer assim, Kardec: tirai do homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Em outras palavras, se você cortar da criatura essa compreensão de que ela não é um corpo, de que ela não é uma personalidade, de que, na verdade, ela é um espírito com imensos potenciais a realizar e a desenvolver, se você tirar isso dela, essa parcela do conhecimento dela própria, são imensas as chances dela ser simplesmente um autômato na vida, ao sabor de suas paixões. Regida, assim, muito limitadamente pelas leis civis. A gente vê, quando às vezes tem, há alguns anos teve lá uma greve da polícia, aí você vê o ser humano se entregando de fato ao que ele é por hora e ao que ele busca. Porque as leis civis seguram assim, a muito custo, o ímpeto da animalidade. Mas por quê? Porque esses seres não acessaram ainda de todo essa parcela do autoconhecimento. O que você está destinado a ser. O que há de potência enorme em você. Potencial, melhor, a ser convertido em potência. Então, o Kardec, olha a sutileza do raciocínio de Kardec, refletindo muito do pensamento agostiniano, mostrando que a comunhão ali, inspirativa, era muito profunda. Se você tira... O que é um dos grandes problemas da humanidade hoje, que vive mergulhada nesse materialismo? A ausência da devida compreensão e introjeção disso. Tu és um espírito, com possibilidades, riquezas, faculdades imensamente maiores do que simplesmente o que buscas aqui nesse mundo. A descobrir felicidade, sensações muito mais duradouras, profundas e perenes do que simplesmente gozos materiais rasteiros. Se você tira isso, o que acontece com a criatura? Ela se entrega à animalidade, à vivência plena do materialismo. Como diria Paulo, há muito tempo, se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos porque morremos amanhã. É a consequência natural do horizonte que a criatura tem. Se você tira a realidade espiritual dela, se você a priva de acessar a sua natureza espiritual, a consequência natural, em geral, é o materialismo e a entrega às paixões. Nada esperando depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Então, as consequências lógicas do materialismo, da ignorância quanto à sua natureza, da ausência dessa parcela fundamental do autoconhecimento. Você é um espírito. Você, mais do que você fez de você até aqui, você está destinado a ser algo muito maior. Com a certeza do futuro, por outro lado, com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem à dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares, que o detêm algumas vezes, mas que o não transformam. Em outras palavras, simplesmente por dizer à criatura e ajudá-la a conhecer-se nesse aspecto, você é um espírito, a vida prossegue e há consequências morais, o Espiritismo faz mais pela transformação do ser do que todas as leis disciplinares que mais buscam punir propriamente do que transformar. Simplesmente ofertando essa parcela adicional do conhecimento em torno do que nos espera em termos de destinação. Você não está destinado ao pó, você não está destinado à mediocridade espiritualmente falando, você está destinado às estrelas, você está destinado a imensas possibilidades do Espírito, você está destinado a ser, a parecer e a ser com aquilo ou aquilo que você viu em Jesus. Então, esse simples adendo
que o Espiritismo traz, esse simples conhecimento em torno do espírito imortal, é um elemento mais poderoso que quaisquer leis disciplinares no que diz respeito ao progresso do ser. Por isso, autoconhecimento e espírito imortal gerando progresso. O conhecimento em torno do espírito imortal e dos potenciais que temos é um dos maiores estímulos ao progresso. Algo que Kardec vai desenvolver de maneira complementar naquele texto que nós já citamos, o texto sobre a vida futura no livro Obras Póstumas. Já quase no final do seu artigo, ele diz assim: tal tem de ser para ele a vida futura, quando esta não mais se achar perdida nas nebulosidades da abstração e for uma atualidade palpável, completamente necessário da vida presente. Uma das fases da vida geral, como os dias são fases da vida corporal. Então, o que Kardec está dizendo? Um dos principais contributos do Espiritismo, tornar a vida futura palpável. Então, não é abstração, não é especulação, não é um cara que sentou no seu gabinete e falou assim, vou pensar sobre o que nos espera. Não. São os Espíritos que vieram falar, o que os espera é isso. E mais, vieram nos explicar, o que Jesus lhes havia apresentado é o futuro que vos espera. O Cristo é o futuro. Você quer saber qual que é a sua destinação? Olha para o Cristo. Essa é a vida que te espera. Percebe que isso é uma parcela fundamental do autoconhecimento? Seu horizonte não se detém no que você consegue parcamente alcançar agora. Olha para o Cristo e veja, isso é parte de você, ainda não realizada, mas que será. Então você imagina quanto de esperança, quanto de estímulo é introjetado no espírito quando ele pensa, puxa vida, eu poderei viver isso que eu vi no Cristo. Isso que me toca, isso que emociona, isso que me fascina, porque como foi dito aqui pelo Gustavo, tudo mais que se ergueu contra a mensagem do Cristo, hoje é pó e cinza. O pedestal dele é cada vez mais luminoso nos séculos. Então, se olha para o Cristo, as multidões olham para o Cristo e ele as fascina, ele as chama. Por quê? Porque intuitivamente o Espírito sabe que aquilo tem a ver com ele. Intuitivamente sabe, embora talvez conscientemente ainda ignore, que aquilo é o que lhe está reservado. O Espiritismo vem então tornar isso palpável. É isso mesmo. Nós, os que aqui estamos, os que avançamos um pouco mais, lhes dizemos, o Cristo é o futuro. Esse é o futuro de cada um de vocês. Ser cada vez mais como Ele. A afeição dEle, que é a mesma coisa que ser cada vez mais a imagem e semelhança do Criador, revelando os potenciais divinos outrora ignorados em nós mesmos. Por isso Paulo dizia, Ele é a imagem do Deus invisível. O que nós não podíamos aprender, o Cristo tornou palpável. E os Espíritos vêm tornar ainda mais palpável, pela vida futura que nos revelam e pela explicação que nos trazem do que Jesus nos legou. Então, se pudéssemos dizer qual a parcela mais importante de autoconhecimento que o Espiritismo nos dá, nos impele a ter, é a de conhecer a nós mesmos? Tá, essa é muito importante, mas a mais importante é a dessa parte, que ainda não é, mas será, porque essa é que nos impulsiona. Porque se eu só conhecer os meus erros, eu mergulho no buraco. Se eu só olhar para os meus erros, se eu só olhar para o que eu sou agora, o desânimo toma conta por inteiro. Mas eu olho para o que sou agora e de repente olho para o Cristo. E eu falo, tem jeito. Há esperança. E não é pouca esperança. É infinita a esperança. Esse é o seu futuro. Olha para o Cristo. Compreenda-o. Incorpore-o. E então estarás alcançando a parcela mais essencial do autoconhecimento, que é desenvolver em você o que está ainda não realizado. É a parcela do futuro que diz respeito ao autoconhecimento. A do passado e a do presente faz parte, mas sem a do futuro, por que caminhar? Se não há um horizonte melhor, mais esperançoso amanhã, por que tentar vencer a mim mesmo? O Cristo é a resposta. É isso que Kardec está dizendo. Ele prossegue,
quando vir o presente reagir sobre o futuro, pela força das coisas e, sobretudo, quando compreender a reação do futuro sobre o presente. Olha que fantástico, gente. Porque, sim, os Espíritos vieram falar conosco para nos falar, veja como o presente reage no futuro. Ah, eu fiz isso, isso e isso, olha como é que eu estou aqui no mundo espiritual. Está lá o céu e o inferno para nos atestar isso. Então, o presente reagindo sobre o futuro. Mas Kardec falou, o mais importante é o futuro reagindo sobre o presente. Entende por que Leon Denis tem uma obra depois da morte? Para falar do aquém da morte. Quando a gente entender o impacto desse futuro alcançado pelo Evangelho, pela compreensão do Cristo como o futuro de todos nós, quando a gente entender o impacto moralizador e estimulador disso, nós teremos alcançado a essência do autoconhecimento à luz do Espiritismo. Então, quando, em suma, verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como o ontem, o hoje e o amanhã na vida atual, então suas ideias mudarão completamente. Porque ele verá na vida futura não só um fim, como também um meio de alcançar o que estamos destinados por Deus a ser. Quando entendemos que o Cristo é a concretude que Deus nos ofertou para que nunca nos faltasse esperança quanto ao porvir. Por isso Jesus a todos nos diz, as coisas que eu faço, vós um dia também as fareis, e maiores. Não um efeito distante essa vida futura, mas atual. Então, igualmente, essa crença exercerá, sem dúvida, e por uma consequência toda natural, ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade. Tal o ponto de vista de onde o Espiritismo nos faz considerar a vida futura. Então, nós tentamos sintetizar aqui um pouco daquele que na doutrina espírita nos relembrou a importância dessa máxima. Não avançaremos, não progrediremos enquanto espíritos e coletividades sem que passemos por essa máxima de sabedoria da antiguidade. Que ele, enquanto espírito, vem nos relembrar, mas que quando esteve encarnado, dela falou. Verdade, estudo da verdade nas palavras do Cristo, na natureza que nos cerca, a nos conduzir a uma interioridade. E na interioridade, em busca da verdade, o encontro, a comunhão com Deus e a descoberta da nossa destinação, dos imensos potenciais que hão de nos elevar a outros páramos. Autoconhecimento e espírito imortal, o conhecimento da realidade imortal do espírito e do imenso potencial que o aguarda na imortalidade é a chave mais efetiva, diria Santo Agostinho, do progresso efetivo do ser. Por isso, lembremos-nos dessa sua frase, que creio é para nós muito poética e profunda em tudo que nos diz. Conhecer-te, ó conhecedor de mim, tal qual sou por ti conhecido. Ou, como Paulo outrora nos disse, e um dia assim será, por ora vemos em espelho e enigma, mas um dia veremos face a face. E na face do Cristo haveremos de, desde já, contemplar a grandeza da face divina, da destinação sublime divina que a todos nos aguarda. Que por meio dele, portanto, avancemos em direção a Deus, tomando posse da herança que a todos nos está reservada no infinito da criação. A todos vocês, muita luz e muita paz, seja o Cristo sempre a luz de nossos passos.